Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante para a formação de vocês: o atendimento pré-hospitalar, que é o famoso APH. E antes de qualquer definição, eu quero começar com uma pergunta simples para vocês. O que acontece entre o momento em que ocorre um acidente e a chegada ao hospital? Esse intervalo, pessoal, de tempo, ele é justamente onde o APH vai acontecer. E muitas vezes é ali que a vida é salva, né, ou não. Então, durante essa aula, vocês vão entender não só o conceito de APH, mas também a importância dele na prática. Vocês vão aprender a diferença entre primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e atendimento hospitalar e o porquê cada um tem o seu papel. E principalmente, vocês vão entender qual que é o papel de vocês, enquanto técnicos em enfermagem do trabalho, dentro de uma empresa, né, em situações reais de emergência. O APH, ele é todo atendimento realizado fora do hospital, então o próprio nome já diz, atendimento pré-hospitalar. Então, por ser na rua, pode ser dentro de uma empresa, pode ser numa escola ou até mesmo em casa. Agora, vamos pensar em uma situação. Um funcionário, ele sofre uma queda de uma escada dentro da empresa. Ele bate a cabeça e fica desorientado. Antes de chegar ao hospital, alguém vai precisar avaliar, estabilizar, cuidar dessa pessoa. E isso é o APH. Ou seja, o APH, ele começa no local do acidente e ele vai até a chegada dentro do hospital. O APH, ele é extremamente importante porque ele atua nos primeiros minutos. E esses minutos, eles são decisivos. Por exemplo, em uma parada cardíaca, cada minuto sem atendimento aumenta a chance desculpem, em uma parada cardíaca, a cada minuto sem atendimento, a chance de sobrevivência desse paciente vai diminuir muito. Agora vamos imaginar uma situação. Um trabalhador, ele sofre um mal súbito no setor. Se ninguém souber agir, o tempo vai passar. E isso pode custar a vida dele. Mas se alguém iniciar o atendimento imediatamente, as chances de vida dele aumentam muito. Então, uma coisa que vocês precisam guardar na mente de vocês: tempo é vida, né? No ambiente de trabalho, existem várias situações que exigem esse tipo de atendimento. Então, um colaborador, ele pode escorregar e cair, pode sofrer um corte com uma máquina, pode levar um choque elétrico, ele pode se queimar, ele pode ter um infarto, ele pode sofrer uma intoxicação. Essas situações, elas não são raras. E quando elas acontecem, alguém precisa saber como agir. Então, aqui eu coloquei para vocês, primeiros socorros versus o APH. Quando a gente pensa em APH, em primeiros socorros, fica aquela dúvida: será que é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Então, primeiros socorros são ações que são iniciais, simples e que qualquer pessoa treinada pode fazer. Por exemplo, estancar um sangramento com um pano limpo. Qualquer pessoa pode fazer. Já o APH, ele é mais técnico. Ele envolve a avaliação mais completa, uso de equipamento, ele envolve conhecimento profissional, ou seja, primeiro socorro, começam ali o atendimento. Já o APH, ele dá continuidade com mais segurança, com mais técnica. Uma outra diferença importante, né, que a gente tem, o APH, ele vai acontecer com recursos limitados, ele vai acontecer no local do acidente. Já o hospital, ele tem uma estrutura muito mais completa, ele tem exames, ele tem tratamentos definitivos. Então o APH, o objetivo dele é manter a pessoa viva. Já, né, o atendimento hospitalar é resolver aquele problema que teve. No atendimento pré-hospitalar, ele não é feito sozinho, né? Existe uma equipe. Essa equipe, ela pode ser composta por técnicos, enfermeiros, médicos, socorristas, bombeiros. E dentro dessa equipe, o técnico em enfermagem, ele tem um papel essencial. Muitas vezes, ele é o primeiro a agir, né? Dentro de uma empresa,
O técnico, ele pode ser o primeiro profissional a atender a vítima. Então, por exemplo, um trabalhador sofreu um corte profundo e começou a sangrar muito. O técnico em enfermagem do trabalho que estiver na empresa, ele vai avaliar rapidamente isso, ele vai controlar o sangramento, ele vai monitorar sinais vitais, ele precisa manter a calma e acalmar a vítima, né? E ele precisa acionar o socorro. Agora imagina, se ninguém souber o que fazer, o sangramento ele pode evoluir rapidamente e por isso que a atuação de vocês dentro das empresas é tão importante. Porque se ninguém souber o que fazer, até o socorro chegar, esse paciente pode já ter ido a óbito. Então, o APH, ele tem como característica ser um atendimento rápido, porém organizado e baseado, gente, em protocolos. Não é simplesmente agir de qualquer forma. Vocês precisam agir com técnica. Por exemplo, não se pode movimentar uma vítima de queda sem avaliar o risco de lesão na coluna. Então, tudo tem uma sequência correta. Vem aí a importância dos protocolos, né? Os protocolos, eles existem para a gente evitar erro. Em uma situação de emergência, o nervosismo, ele pode atrapalhar. Mas quando você consegue seguir um protocolo, você tem um caminho, você sabe o que você deve fazer. E isso vai trazer mais segurança, tanto para você, quanto para o seu paciente. Aqui eu coloquei para vocês um slide sobre os níveis de atendimento do pré-hospitalar. Então, o APH, ele pode ser básico ou avançado. O APH básico, ele faz ações simples, como RCP, controle de sangramento, imobilização. Já o avançado, ele tem a presença, né, do médico, e ele envolve procedimentos que são mais complexos. Então, ele pode fazer medicação, intubação. Por quê? É uma formação diferente, né? O APH básico, ele não vem composto pelo médico. E dependendo da unidade do SAMU, né, do Serviço de Urgência e Emergência Móvel que for enviado, vai somente o técnico e o socorrista. Então, nesse caso, são procedimentos que não são invasivos que eles podem fazer. Lógico, pode pegar um acesso para correr um soro? Pode, mas eles não têm esse respaldo da medicação, a não ser que eles estejam conversando, né, através do rádio com o médico, e aí, que é a regulação, e esse médico passando essas informações. Mas o APH básico, ele não é focado para procedimentos invasivos, já o APH avançado, sim, então pode fazer uma intubação, ele é um suporte avançado de vida. Então, uma pessoa desmaiou, eu posso enviar um suporte básico. Agora, uma pessoa está parada em estado grave, um acidente grave, eu preciso enviar o APH avançado, tá? Agora, ações fundamentais no APH. No APH não é só você chegar e socorrer o paciente. Antes de atender qualquer vítima, a primeira coisa é você olhar o ambiente. Além de olhar o ambiente, você precisa estar com os EPIs adequados, né? A gente fala que existe uma regra que é a regra de ouro, que é uma cena segura, depois vítima e depois evitar novas vítimas, né? Então, um trabalhador sofreu um choque elétrico. Se a energia ainda estiver ligada e você encostar nele, você também vai virar uma vítima. Por isso que a gente frisa tanto a avaliação inicial da cena, né? Antes de eu chegar na vítima, eu preciso fazer um atendimento rápido, qualquer segundo faz diferença na vida dessa vítima, mas eu preciso me proteger para que eu não me torne a próxima vítima, né? Então, primeiro é a nossa segurança, depois é o atendimento. Então, aqui, ó, prioridade, segurança da cena sempre vai ser prioridade, tá, gente? E lembre-se, primeiro eu vou olhar e analisar todo o cenário antes de socorrer a minha vítima. Aqui eu coloquei para vocês um fluxo de atendimento pré-hospitalar. Então, são algumas etapas que são cruciais no local do acidente. Primeira coisa, avaliar os riscos do ambiente e usar os equipamentos de proteção individual. Depois disso, o que que a gente vai avaliar?
a cena está segura, está tudo bem, eu estou com o meu equipamento. Agora eu vou fazer a avaliação primária. A avaliação primária, você vai precisar observar se a vítima está consciente, se ela está respirando, se ela tem pulso. Então, garanti minha segurança, cheguei na cena, fiz a avaliação primária. Depois, eu vou fazer o controle de urgências. O controle de urgências é controlar as hemorragias se tiver ativa, iniciar uma RCP se for necessário. Vou colocar aí para vocês que seria, como a gente fala, o tempo de resposta, né? O tempo, ele é um fator muito importante. Então, quanto mais rápido o atendimento começar, maiores são as chances desse paciente sobreviver. E isso não depende só de equipamentos, isso depende do preparo de quem vai estar ali fazendo esses primeiros cuidados. Depois, a gente tem o acionamento do socorro, que é chamar o SAMU, o bombeiro e fornecer informações precisas. Então, gente, isso daqui é muito importante a gente saber que existe diferença também, né, entre o acionamento do SAMU e o acionamento do bombeiro. Quando for algo que envolve altura, ferragens, a gente deve acionar o bombeiro. Caso contrário, a gente aciona o 192, que é o SAMU, tá? Suporte contínuo, manter a vida estável e monitorada manter a vítima estável e monitorada até a chegada da equipe de resgate. Então, dentro da empresa, o técnico de enfermagem, ele é uma peça-chave ali. Por quê? Ele não só vai atender a emergência, mas ele também vai orientar, ele vai prevenir, ele vai conseguir fazer o acompanhamento dessa vítima, desse colaborador. Nesse slide aqui, eu coloquei para vocês a questão do SAMU e do bombeiro. O SAMU, a gente utiliza ele para emergências médicas, e o bombeiro para resgate, incêndio, situações de alto risco. Agora, uma coisa, pessoal, que é muito importante, é que na hora que vocês acionam o serviço de urgência e emergência, seja o corpo de bombeiro ou o 192, a primeira pessoa que vocês vão conversar vai ser um atendente. Então, não adianta você já querer falar para o atendente tudo o que aconteceu, todos os sinais do paciente, a situação dele. A hora que você ligar, a primeira coisa que você precisa informar é o seu nome e o local onde você está falando, porque se acontecer alguma coisa, a ligação cair, não conseguir mais contato, eles já sabem aonde você está, eles já sabem para onde enviar uma viatura. Depois que você conversa com o atendente, aí a sua ligação, ela é direcionada para regulação médica, tá? A regulação médica, ele vai avaliar a gravidade da ocorrência e com base nisso ele vai definir qual que é a prioridade de atendimento, se é uma emergência, né, se não pode aguardar, ou se é uma urgência, ou seja, ainda pode ter um tempo até eu conseguir enviar um resgate. Então, é muito importante vocês saberem dessa informação, porque às vezes a hora que você aciona o serviço de urgência e emergência, você já começa falando o que o paciente vem apresentando. E não é má vontade de quem está falando com você, ela precisa seguir um fluxo, ela precisa seguir um protocolo, até mesmo para a segurança dela e a segurança da pessoa que está conversando com ela, porque se, tá conversando, acionando o serviço, acabou a bateria do celular, mas eu não consegui falar onde eu estava, como que eu vou receber a ajuda? Então, por isso que a primeira informação que ela pede, qual é seu nome, aonde você está, me dá um ponto de referência, e depois ela passa para a regulação, que é quem vai avaliar a gravidade e verificar qual tipo de viatura que vai ser enviado. Agora a gente vai falar um pouquinho do papel central do técnico de enfermagem dentro do APH. Então, vocês vão estar lá exercendo uma função essencial. Por quê? Se acontecer alguma coisa, vocês já vão estar lá, vocês vão ser profissionais capacitados para ajudar no atendimento, para fazer esse primeiro atendimento. Vocês vão poder fazer treinamentos, vocês vão poder fazer orientações, e tudo isso ajuda a evitar acidentes e também a salvar vidas. Ou seja, vocês não vão prestar só um atendimento, né, vocês vão ter uma responsabilidade de também trabalhar para que acidentes sejam evitados, né, para que os colaboradores recebam orientações para evitar determinadas situações. Então, vocês vão atuar diretamente nos minutos mais críticos de uma emergência,
Vocês vão ter o poder de salvar vidas e minimizar sequelas permanentes. Quando eu falo isso, gente, o poder de salvar vidas, numa parada cardiorrespiratória, você sendo um profissional treinado e qualificado, você pode iniciar a compressão, né, a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, e manter os órgãos vitais do seu paciente recebendo oxigenação até a chegada do resgate. Então, isso vai fazer toda a diferença na vida desse paciente. Vocês vão organizar o atendimento inicial, vocês vão preparar, né, todo o cenário para a equipe que vai vir. Então, vocês vão atuar ali na linha de frente. Vocês vão assumir uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade que vocês vão assumir, ela vai ter um impacto direto na vida das pessoas. Então, você acaba se tornando um profissional que ele é essencial dentro da segurança do trabalho. Aqui eu coloquei para vocês, as funções, né, que a gente já foi falando, que é garantir a segurança e a organização do setor, avaliar os riscos da cena, vocês têm que usar os EPIs, vocês vão fazer a avaliação inicial da vítima, vocês vão prestar os primeiros socorros, vocês vão acionar ou direcionar a pessoa que vai fazer a chamada para o serviço de urgência. Isso, gente, é muito importante a gente falar, que quando alguém precisa acionar o serviço de urgência e emergência, vamos pensar que você é o técnico de enfermagem do trabalho da sua empresa, aconteceu um acidente, você foi para lá e você já começou a fazer os primeiros socorros. Você não vai conseguir parar para pegar seu celular para fazer a chamada. Então você vai direcionar uma pessoa, você vai apontar uma pessoa e falar: "Ei, você, dá uma característica, você de blusa azul, ou fulano de tal", fala o nome da pessoa, liga para o 192 ou liga para o 193, porque quando você fala assim: "Alguém aciona o serviço de urgência e emergência", é aquela coisa, todo mundo, mais ninguém, né, "Ah, eu acho que ele fez, mas eu acho que ela fez, mas eu acho que ele fez", e no fim ninguém acionou. E por que falar o número? Porque às vezes na hora do nervoso você esquece o número para você ligar, ou você mora numa outra cidade, aonde lá não tem, né, o SAMU. Então você fala: "Liga para o SAMU", mas a pessoa ligar para quem? Qual que é o número? Então você direciona a pessoa e você já fala o número, tá. Depois vocês vão manter o acompanhamento e a evolução dessa vítima, por quê? Ela pode sofrer alguma alteração, se isso acontecer, você tem que ligar novamente e informar a regulação da alteração que teve para, com base nisso, mudar a prioridade de atendimento. E vão registrar, documentar o atendimento e atuar dentro da formação ali para evitar novos acidentes. Então, o técnico de enfermagem, ele é o protagonista principal dentro do atendimento pré-hospitalar nas empresas. Esse daqui. Impacto positivo que o APH tem dentro da empresa. Quando você tem um atendimento adequado, quando você tem profissionais qualificados, você consegue reduzir o número e a duração dos afastamentos dos colaboradores, você consegue diminuir os custos associados a acidentes de trabalho, você consegue aumentar a segurança geral no ambiente e você também consegue melhorar a imagem e a responsabilidade social da empresa. Mas, pessoal, é importante a gente falar que existe alguns limites para a atuação do técnico de enfermagem dentro das empresas. Ele não pode prescrever medicamentos e nem realizar procedimentos invasivos complexos. Ele precisa seguir rigorosamente os protocolos que são estabelecidos e atuar sempre com segurança, porque a gente também responde ao Código de Ética de Enfermagem. E aqui eu coloquei para vocês os erros mais comuns para a gente tentar evitar durante o atendimento pré-hospitalar. Não avaliar a segurança do ambiente antes de intervir, não utilizar os equipamentos de proteção individual, demorar para agir nos momentos críticos e entrar em pânico, porque quando você faz isso, você compromete toda a ação que você vai estar desenvolvendo, né. E deixei aqui algumas mensagens essenciais para o atendimento do APH. Cena segura, depois a vítima. Cada minuto conta e faz diferença. E faça o básico bem feito, salva vidas. Então, às vezes, a gente quer fazer algo tão grandioso, mas o básico bem feito, ele consegue ajudar muito. Não adianta nada eu mandar uma unidade avançada
de atendimento para a empresa onde você trabalha, se você não tiver feito o básico de forma correta. Então, o paciente teve uma parada, estou mandando um suporte avançado de vida. A hora que o suporte avançado de vida chega lá, ninguém estava fazendo RCP nesse paciente, então não vai adiantar. Agora, eu mandei um suporte básico ou um suporte avançado que seja, por conta das medicações, mas o profissional técnico de enfermagem que estava lá iniciou a RCP, fez a RCP corretamente, os órgãos vitais dele continuam recebendo oxigênio, então a hora que o suporte avançado chegar, ele tem um porquê continuar, né, ele tem como dar uma continuidade a esse atendimento. Agora, se o básico não tivesse sido bem feito, o que que o suporte avançado poderia fazer? Né, então faça o básico bem feito, porque isso salva vidas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro.